E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Essa aula ela é mais prática e ela veio da dúvida de uma pessoa muito querida que me perguntou sobre área de polígonos, ok? Um assunto muito explorado no ensino tanto fundamental quanto médio e também com cursos e tudo mais. Só que qual é o diferencial dessa aula? Ao invés de simplesmente eu jogar as fórmulas das áreas para ti, eu vou te ensinar a deduzir, que é o processo que nós, os matemáticos, nós fazemos para lembrar das fórmulas, ok? Então, vamos lá e vamos dar uma olhada aqui nesse conteúdo que eu preparei para ti. Antes de eu continuar, antes de eu falar propriamente dito das áreas de figuras planas, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco da definição de cada polígono, ok? Para a gente poder trabalhar de uma maneira interessante. Geralmente os alunos eles confundem muito os polígonos. Eles sabem reconhecer visualmente, mas ele não sabe a definição que caracteriza cada polígono. O que faz de um retângulo, o que faz de um quadrado, o que faz de um paralelogramo e assim sucessivamente, ok? Então, vamos adiante. Observa só, você já está vendo aqui na tela que tem um polígono, ok? Esse polígono é o que nós chamamos de retângulo. Observa só, por que um retângulo é chamado de retângulo? O que faz dele um retângulo? Qual é a característica dele? Observa só. Presta bem atenção para você nunca mais esquecer na palavra retângulo. Retângulo significa o quê? Vem de reto e de ângulo. O que significa ângulo reto? Ok? Para você nunca mais esquecer. Todos os quatro ângulos de um retângulo são ângulos retos. Então o que você vai fazer? O que você observa? Né? Toda vez que um quadrilátero, ou seja, um polígono de quatro lados, ele tiver os quatro ângulos retos, automaticamente ele vai ser chamado de retângulo. Ok? Então observa só, essa figura aqui que eu construí, ela foi construída de forma que ela sempre vai ser um retângulo, por mais que eu deforme ela. Observa que se eu alterar os vértices, esses pontos das extremidades, a gente chama de vértices, tá, gente? A gente chama, ele sempre vai continuar tendo os quatro ângulos de 90 graus, entendeu? E ele sempre vai ser um retângulo. Agora observa só, o quadrado, né? Vamos falar um pouquinho do quadrado. O que faz do quadrado um quadrado? Então o que faz no quadrado? Repara que o quadrado ele também tem todos os quatro ângulos retos, ok? Todos os quatro ângulos do quadrado são retos. Mas qual é a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado ele tem todos os lados congruentes. O que são lados congruentes? Esses quatro lados aqui que eu estou mostrando para vocês, os quatro lados do quadrado, eles são congruentes. O que significa que eles são congruentes? Que eles têm a mesma medida, ok? A palavra congruência em matemática ela é muito utilizada na geometria. Ela quer dizer igual na forma. Então a gente não fala que esse lado, por exemplo, ele é igual a esse. Isso é errado, ok? Não é legal você falar assim. Então a gente fala que esse, ou você pode falar simplesmente que esse lado aqui tem a mesma medida desse, assim como a mesma medida desse, a mesma medida desse, ou que simplesmente eles são congruentes, ok? Simples assim. Então, o que faz de um quadrado um quadrado? Os quatro ângulos retos e todos os lados congruentes. Se ele tiver essas condições, ele vai ser um quadrado. Então, quando aparecer lá um exercício para você resolver, considere o quadrado tal. Então, você já sabe que a medida dos lados são todas iguais, ok? As medidas são iguais, os lados são congruentes. Então, essa figura aqui, olha, também ela foi construída de modo a ela sempre ser um quadrado, por mais que eu deforme, tá vendo? Um dos lados. Eu marquei aqui, olha, esse lado aqui da lateral e esse lado da lateral, esses 5,47 que aparece aqui, é a medida do lado, ok? Então repara que se você deformar o quadrado, tá vendo? Os valores
tanto da base aqui quanto da altura, eles continuam os mesmos, ok? Tá vendo? Eles sempre continuam o mesmo. Então, facinho de lembrar, né? Facinho de lembrar o que é um quadrado. Tá bom? Vamos pro próximo. O paralelogramo, ok? Tentar colocar ele aqui para cima. Tá? Então repara aqui o paralelogramo, talvez você já esteja até percebendo a característica dele, é que o paralelogramo ele possui os lados paralelos. O que são lados paralelos? O que significa esse conceito de paralelo? Que os lados sempre estão a uma mesma distância. Ou, se você preferir, a projeção dos lados, tá vendo? Elas nunca vão se cruzar. A gente vai ver lá na frente, por exemplo, que no trapézio, que isso não acontece. Tá vendo? Os lados, as retas que contêm os lados, elas nunca vão se tocar. Né? Por quê? Porque elas sempre mantêm a mesma distância. Isso é o conceito do que é ser paralelo. Então, paralelogramo é fácil de lembrar também. Paralelo, ok? Lados paralelos. Tá bom? Então, isso é um paralelogramo. Vamos falar agora de uma outra figura. Uma figura muito conhecida de vocês. Tá bom? Essa figura é o triângulo. Tá bom? O triângulo. Pessoal, não tem nem o que dizer do triângulo. Triângulo é o quê? Se você for reparar na etimologia da palavra aqui, triângulo, 3 ângulos, né? Então você tem 3 ângulos, ou, se você preferir, 3 lados. Todo polígono que você tem 3 lados, você tem um triângulo, ok? 3 lados, triângulo, não tem nem muito o que falar sobre ele, por enquanto, né? Então, triângulo. Vamos falar agora um pouco do losango. Então, gente, o que faz num losango um losango? O losango, ele é um pouco parecido, ele lembra um pouco o quadrado, né? Por quê? Olha só, ele tem os 4 lados congruentes. Só que esses 4 lados, você repara que não existe aqui a exigência dos ângulos retos, ok? Não precisa ter ângulos retos. E por fim, o trapézio. No caso do trapézio, o que acontece? Nós temos 2 lados que são paralelos e 2 lados que não são paralelos, ok? Ele lembra um pouco o paralelogramo, mas o paralelogramo obrigatoriamente tem que ter os lados 2 a 2 paralelos, ok? Se ele fosse um paralelogramo ao invés de um trapézio, esse lado deveria ser paralelo a esse. E você observa pelas projeções dos lados que isso não acontece. Por quê? Porque essas projeções, elas estão tendo uma interseção aqui, elas estão se tocando. Então esses lados aqui é impossível deles serem paralelos. Paralelos lembra que eles sempre mantêm a mesma distância. Então, retas paralelas, elas nunca se tocam, ok? Agora vamos falar de uma coisa mais interessante, ok? Vamos falar de uma coisa mais interessante. Vamos colocar aí um bug na tua cabeça. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui. O quadrado. Pessoal, o quadrado é uma figura que ela é muito interessante pra gente. Por quê? O retângulo. Eu comecei falando do retângulo, não foi? O retângulo, ele tem todos os ângulos de 90 graus. O quadrado também tem os ângulos de 90 graus. Então, pelo que eu te falei e pelas definições, você percebe uma coisa. O quadrado aqui, essa figura bonitinha, ele é um retângulo, ok? Todo quadrado, ele é um retângulo. Por quê? Porque todo quadrado tem os ângulos retos. Mas todo retângulo é um quadrado? Não. Com certeza não. Por quê? Porque o retângulo, ele pode ter
medidas diferentes da base e da altura, ok? E o quadrado ele precisa sempre ter as mesmas medidas. Ou seja, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Vamos falar agora do losango, ok? Olha só, repara só. O losango, o que você precisa para ter um losango? Todos os quatro lados congruentes. O quadrado tem os quatro lados congruentes? Tem. Isso faz dele o quê? Isso faz dele um losango também. Então o quadrado, além dele ser um retângulo, o quadrado ele também é um losango. Curioso, né? Só que não para por aí. Olha só. O paralelogramo e o quadrado também vale a mesma coisa. O que é preciso para ter um paralelogramo? Ter os lados paralelos. Você observa que o quadrado ele tem os lados paralelos, tá bom? Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Assim como o retângulo. O retângulo também vale a mesma coisa. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Ok? Então observa só. O retângulo ele é um paralelogramo. Assim como o quadrado também é um paralelogramo. Agora que você está mais familiarizado com as definições dessas figuras planas, fica mais fácil da gente compreender a área. Agora a gente já pode partir um pouco mais para a área das figuras planas, tá bom? Então vamos lá, tá certo? Vamos ver um pouco da área das figuras planas, tá bom? Vamos entender esse conceito de área.